Voltei, como prometido, para a parte 2 do aforismo 3 do capítulo 1 de Humano Demasiado Humano. E hoje ainda é sábado, dia 15 de agosto de 2026. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura da segunda parte do aforismo 13 do capítulo 1. Mas como sucede que o espírito do sonhador se equivoque assim, quando esse mesmo espírito costuma ser tão sóbrio na vigília, tão cauteloso e cético em relação à hipótese, de modo que a primeira hipótese, para explicar uma sensação, é imediatamente aceita como correta, pois durante o sonho acreditamos nele como se fosse realidade, isto é, consideramos a nossa hipótese totalmente demonstrada. O que quero dizer é, tal como o homem ainda hoje tira conclusões no sonho, assim também fez a humanidade no estado da vigília durante milênios. A primeira causa que ocorresse ao espírito para explicar qualquer coisa que exigisse explicação bastava para ele e era tida como verdadeira. Segundo relatos de viajantes, os selvagens procedem assim ainda hoje. No sonho, continua a agir em nós esse antiquíssimo quê de humanidade, pois ele é o fundamento sobre o qual evoluiu a razão superior e ainda evolui em cada homem. O sonho nos reconduz a estados longínquos da cultura humana e fornece um meio de compreendê-los melhor. Se o pensamento onírico torna-se agora fácil para nós, é porque durante imensos períodos da evolução humana fomos treinados exatamente nessa forma de explicação fantástica e barata, a partir da primeira ideia que nos ocorre. Nisto, o sonho é o repouso para o cérebro, que durante o dia tem de satisfazer as severas exigências impostas ao pensamento pela cultura superior. Um processo semelhante, verdadeira porta e vestíbulo do sonho, podemos observar na inteligência desperta. Se fechamos os olhos, o cérebro produz uma quantidade de impressões luminosas e de cores, provavelmente como uma espécie de pós-lúdio e eco de todos os efeitos luminosos que o penetram durante o dia. Mas a razão, juntamente com a imaginação, transforma de imediato esses jogos de cores em si amorfos em determinadas figuras, formas, paisagens, grupos animados. Aqui o processo efetivo é novamente uma espécie de dedução da causa a partir do efeito. Ao perguntar de onde vêm essas cores e impressões luminosas, o espírito supõe como causa essas figuras e formas. Ele as vê como determinando essas cores e luzes, porque de dia, com olhos abertos, está habituado a achar uma causa determinante para cada cor e cada impressão luminosa. A imaginação continuamente lhe oferece imagens, recorrendo às impressões visuais do dia para produzi-las. E exatamente assim faz a imaginação do sonho. Isto é, a suposta causa é inferida do efeito e representada após o efeito. Tudo isso com extraordinária rapidez, de modo que, como diante de um prestidigitador, pode haver uma confusão do julgamento e uma sucessão se apresentar como algo simultâneo, ou mesmo como uma sucessão invertida. Desses processos podemos concluir como se desenvolveu tardiamente o pensamento lógico um tanto mais agudo, a rigorosa investigação de causa e efeito, quando as nossas funções de razão e inteligência ainda hoje retornam involuntariamente àquelas formas primitivas de inferência. E vivemos, talvez, metade de nossa vida nesse estado. Também o poeta, o artista, atribui a seus estados e disposições causas que não são absolutamente as verdadeiras,
Nisso, ele nos recorda uma humanidade antiga e pode nos ajudar a compreendê-la. Feita a leitura da parte 2 do aforismo 13 do capítulo 1, ok? Então vamos agora aos comentários. Vamos agora aos comentários. Partilhando aqui com vocês. Muito bem. Então tá aí, né? Vamos para o primeiro quadro. Então, o sonho como fóssil da evolução e o descanso do cérebro. Bem interessante isso. Ó, mas como sucede que o espírito do sonhador se equivoque assim? O que quero dizer é, tal como o homem ainda hoje tira conclusões no sonho, assim também fez a humanidade no estado da vigília. Durante milênios, a primeira causa que ocorresse ao espírito era tida como verdadeira. Nisto, o sonho é um repouso para o cérebro. Legal isso aqui. Então, o sonho é um repouso para o cérebro, que durante o dia tem de satisfazer as severas exigências impostas ao pensamento pela cultura superior. É como que, na hora de dormir, o cérebro fosse dar uma descansada e pudesse ali dar uma relaxada, né? Sem aquelas exigências da lógica, da realidade, da que tenha algo é, que tenha relação, né? Que tenha relação com a realidade. Ele pode dar uma folgada, né? Muito bem. Por que acreditamos tão facilmente em absurdos no sonho, né? Porque quando a gente está acordado, a gente é mais cético do que quando está dormindo. Parece uma coisa óbvia, né? Não. Isso exige da gente o quê? A percepção de que a nossa cognição não é a mesma acordado ou dormindo. Poxa, mas tudo isso é óbvio. Rodinei, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas preste bem atenção no que está acontecendo. Uma coisa é a vigília, você acordado, e numa postura muito mais crítica, mais cética, você se utiliza de um método que exige comprovações, entendeu? Dormindo, não. Dormindo, toda essa estrutura cognitiva é completamente diferente. Ela é mais tolerante. Ela aceita com mais facilidade as coisas e com velocidade, com mais rapidez, sem muita preocupação. Agora, dessa compreensão ou dessa má compreensão desses dois estados da consciência pode gerar problemas. Você construir a verdade a partir de elementos oníricos é um problema. Pode servir para um momento da história da humanidade, mas será que ele ainda é válido ao longo da evolução humana? São questões, não são conclusões, são questões. Então, Nietzsche levanta questões, levanta dúvidas, né? É o filósofo da suspeita, ele levanta dúvidas. Então, por exemplo, nós estamos no século XXI, já comentei isso, e nós temos ainda a presença das religiões, da mesma forma como na antiguidade. É claro que teve mudanças também na religião, na própria compreensão, na própria formulação dos seus dogmas, doutrinas, né? Claro que teve mudanças, mas o que é central, o que é essencial em cada uma permanece. E o essencial é fruto de uma representação onírica, entendeu? Então, é tipo aquilo que o Mircea Eliade fala sobre o limiar, né? A porta do templo. Você passa pela porta do templo
No imaginário humano, é como se você estivesse adentrando uma outra dimensão, uma outra realidade, uma outra forma de compreender o universo, a vida. Então, o homem, no mundo, no seu próprio corpo, ele está dividido nesse duplo. Ele tem um duplo. Um duplo, para usar os termos nietzschianos, que é Apolo e Dioniso, né? Então, tem a lógica e tem a fantasia. Tem o indivíduo e tem o sujeito inserido numa coletividade, numa variedade de, de expressões, de gestos, de imaginações. Então, nós somos isso. E aí está a tragédia. Aí está a tragédia, segundo Nietzsche. É o encontro desses dois estados da consciência, dessas duas culturas que dominavam a antiguidade. Uma representada por Apolo e outra por Dioniso. Agora, aqui foi só uma digressão do nascimento da tragédia, né? Muito bem. Então, Nietzsche responde com a teoria da evolução. Acreditar na primeira explicação fácil e mágica que nos vem à cabeça foi o padrão da humanidade primitiva durante milênios. Uma tempestade virava a ira de um deus, uma doença virava feitiço. Aqui tem uma coisa interessante. Por exemplo, ó, olha só o que ele fala aqui. Ó. O que quero dizer é, tal como o homem ainda hoje tira conclusões no sonho, assim também fez a humanidade no estado da vigília. Nietzsche vê aqui uma diferença interessante. Esse homem da antiguidade e o homem contemporâneo. Por exemplo, o homem contemporâneo continua tirando conclusões dos sonhos. Da mesma forma fazia o homem da antiguidade durante o seu estado de vigília. Ou seja, o homem da antiguidade, ele trazia esse mundo onírico para a realidade. E ao trazer esse mundo onírico, essa compreensão onírica para a realidade, ele criou mitos, ele criou lendas, religiões e até mesmo filosofias. Ele inventou uma porção de coisa. Agora, e isso no estado de vigília. O homem contemporâneo, ele faz a mesma coisa, mas durante o sonho. Porque ele já tem uma experiência, vamos dizer assim, ele tem mais conhecimento sobre esse estado do sonho do que os antigos. No entanto, no entanto, o homem religioso, né, e não digo somente o homem de confissão religiosa, mas o homem que tem um sentimento religioso, ele ainda na vigília, no estado de vigília, ele vive como se tivesse vivido no estado onírico. Porque a sua religião, as crenças da sua religião, das suas ideologias, o que quer que seja, elas foram geradas no estado onírico da antiguidade. Se é que vocês me entendem. Muito bem. A lógica rigorosa e a ciência, que exigem que testemos e duvidemos das causas, são conquistas humanas muito recentes. Exigem um esforço tremendo do cérebro. Por isso, quando dormimos, a nossa razão tira férias, dá uma descansada. Na exaustiva ciência moderna, quer dizer, da exaustiva ciência moderna, e volta a pensar de forma preguiçosa, fantasiosa e primitiva. O sonho é o alívio de não precisar ser lógico. É tipo, o homem tende ao que é mais fácil, ao que já está pronto, né? E até esse trabalhão todo, ter que pensar, ter que testar, ter que verificar. Então, o homem, ele prefere, ele se inclina mais naturalmente à coisa pronta, explicada. Ainda mais aquela que
ela já está ali enraizada na cultura, entendeu? Então, vamos viver, é isso aqui e pronto, acabou. Mas o que Nietzsche faz é incomodar essas certezas, é provocar com que o homem verifique essas crenças e trazendo para ele, aí que eu falo, trazendo para ele o óbvio. O óbvio. Olha só, suas crenças não têm nenhuma relação, não tem nenhuma relação com a realidade. Você precisa pensar com mais rigor. As suas crenças são frutos de uma era antiga, em que o homem entendia que os seus sonhos eram realidade. Que aquilo que ele sonhava, a ideia que ele tinha sobre o mundo, uma ideia não tão avançada, do homem sem ciência, sem filosofia. Então, era o mundo assombrado, né? Do Carl Sagan, né, que ele fala, o mundo assombrado pelos demônios, né? Se eu não me engano, é esse o título. Então, tudo tem demônios, tudo tem divindade. Então, só que ainda hoje, muita gente, bilhões de pessoas no planeta, acreditam dessa forma, que o mundo está cheio de demônios. Ou seja, é transportar as imagens oníricas para a realidade. É o que Nietzsche está fazendo a crítica dele. Ok, meu povo? E terceiro quadro. Terceiro quadro. Ó, se fechamos os olhos, isso é bem interessante, né? Se fechamos os olhos, o cérebro produz uma quantidade de impressões luminosas e de cores, mas a razão transforma de imediato esses jogos de cores, em si amorfos, em determinadas figuras. Também o poeta, o artista, atribui a seus estados e disposições causas que não são absolutamente as verdadeiras. Nisso ele nos recorda uma humanidade antiga e pode nos ajudar a compreendê-la. Aqui é bem interessante, né? Que aqui já vem uma questão de utilidade. Olha só, Nietzsche coloca no mesmo saco, olha, é, o religioso, o poeta, o artista. Por quê? Esses caras, eles vão trabalhar com justamente esse mundo onírico, o mundo da fantasia, o mundo da invenção, da imaginação, e não a partir da realidade. Então, eles vão criar mundos diversos para ilustrar o mundo real. Ou seja, se cria um outro mundo que não existe, só existe na nossa imaginação, para explicar o mundo que existe, entendeu? O problema está, né, pelo menos na minha opinião, o problema está em achar que o mundo os vários mundos criados pelas religiões, pelos poetas, pelos artistas, que são os verdadeiros. E o único mundo que realmente existe, a gente costuma ignorar, né? Mas mesmo assim, Nietzsche percebe aqui uma utilidade para tudo isso. A gente pode compreender. Por exemplo, não sei quem disse isso, quem souber, fala aí, mas me diga quem é o teu Deus, que eu direi quem tu és. Muito assim, claro, deixa o homem falar o que ele pensa, suas crenças, quais são suas crenças religiosas, quais são suas ideologias, porque por mais que nós saibamos que isso tudo não passa de invenções humanas, que não tem nenhuma relação com uma teleologia especial, nós podemos, por meio dessas narrativas, compreender o homem. Porque essas narrativas, elas são humanas, demasiadamente humanas. Então, a gente pode compreender o homem a partir das crenças desse homem. Então, as crenças, de certa forma, têm uma certa utilidade para a gente compreender como funciona o homem. Então, vamos lá. Nietzsche dá o exemplo das luzes que vemos ao fechar os olhos no escuro. A nossa mente é tão viciada em buscar significado que não suporta ver apenas manchas de luz. Ela as transforma em rostos, paisagens ou monstros. Isso aqui é muito
é muito importante isso aqui, ter essa perspectiva, ter esse conhecimento. Ó, a nossa mente, ela é viciada em buscar significado. É como ela funciona. Ela precisa que as coisas tenham significado. Se a coisa está torta, ela endireita. Mesmo sem nenhum tipo de tentativa de aperfeiçoar. É como ela funciona. É como ela. É o modus operandi dela no mundo. O problema é que quando a gente tenta entender a mente, a gente vai tentar entendê-la de uma forma como se fosse uma manifestação transcendental, uma manifestação espiritual, que seja. Mas não. Ali é todo um fenômeno humano, entendeu? Faz parte de como o ser humano funciona. Então, a partir dessas narrativas, dessas compreensões, pode nos ajudar a compreender o homem, como o homem realmente é. Então, a mente, ela necessita de um significado. Então, o tempo todo nós estamos buscando significados. E nessa busca, entra uma porção de coisa. Entra uma porção de coisa, né? Muito bem. Então, no final, ele dá uma provocada nos poetas e artistas, como eu falei, né? Assim como a mente sonhadora, ou o homem primitivo, inventam deuses e monstros para explicar fatos simples, o artista costuma inventar causas místicas, grandiosas e poéticas para os seus próprios sentimentos, recusando explicações racionais ou fisiológicas. Não me importa, não me vem a consciência quando essa não satisfaz os meus desejos. Como assim, eu preciso de uma explicação em que satisfaça meus anseios existenciais. E se a ciência não tem essa explicação, fora a ciência. Se a filosofia não tem essa explicação, fora a filosofia. Eu preciso primeiro me satisfazer. Só que isso não é uma coisa, vamos dizer assim, não tem um juízo de valor em si, esse desejo. Ele é assim. Nós somos dessa forma. Entendeu? A compreensão é essa. Nós somos desse jeito. Então, quando nós nos inclinamos a um partido político, a um tipo de religião, a um time de futebol, né? Por que que nós gostamos de certa cor e não de outra cor? Por que nós nos identificamos com um tipo de lugar e não com outro lugar? Isso não tem uma explicação transcendental para isso. Mas nós preferimos as explicações transcendentais. Todos nós, sem exceções. Mas só que nesse momento, nós já temos condições de saber que as explicações transcendentais, metafísicas, religiosas e ideológicas, elas são fantasias que nós mesmos criamos para nos satisfazer. Isso não quer dizer que nós temos que abandoná-las, porque elas são necessárias para a nossa existência. Eis aí o que Nietzsche está querendo dizer. O artista é aquele que conserva em si a beleza e a ingenuidade do pensamento mítico antigo. É como eu já falei, já recomendei o filme, né, Big Fish, Peixe Grande e suas histórias extraordinárias, né? Eu acho que é isso mesmo o nome. Então, é um cara que não consegue viver a realidade por ser muito sem graça. A realidade é sem graça. Então, quando ele vai contar o que aconteceu na vida dele, ele tem que romancear a vida, criar poesia, uma mística em torno dele, que até o filho dele vai falar no final que o pai dele se torna uma lenda, né? Porque existe o pai dele histórico, que realmente existiu, que é sem graça, ninguém se importaria com esse cara, mas existe aquele que virou uma lenda. É tipo Jesus Cristo. Nós temos aí teólogos que estudam o Jesus histórico. Esse não tem graça. Esse é bobo.
irrelevante, porque esse fez um movimento de revolucionário, o Império reagiu, prendeu, o condenou à morte e morreu, acabou. Mas o Jesus que nós amamos é o Jesus da lenda, do mito, da invenção. É o que ressuscitou no terceiro dia, né? É que salvou a humanidade e que vai voltar para resgatá-la, para restaurar toda a criação. E todas as religiões têm as suas histórias maravilhosas. Não nos interessa, não nos interessa o mundo como ele realmente é. Não. Esse mundo é o mundo do absurdo camisiano, entendeu? É um mundo sem sentido. Então, como a nossa mente necessita de sentido, de significado, ela vai criar, ela vai criar para a nossa própria sobrevivência nesse mundo, ok? Então, concluindo aqui, né, a lógica e a razão são recentes e cansam o cérebro humano, né? O sonho é um descanso diário, onde voltamos a raciocinar de forma arcaica, aceitando a primeira causa mágica que aparece, exatamente como faziam os homens primitivos e como ainda fazem os poetas ao romantizar suas emoções. Então, terminamos aqui esse grande aforismo 13, riquíssimo, né? Creio que riquíssimo. Aqui a questão que vai estar lá nos comentários, ok? Ficamos por aqui e voltamos no aforismo 14, ok? Em pé.